Olá, graça e paz, Deus abençoe você e toda a sua família. Eu sou o pastor Alessandro Erma, estarei com você neste momento compartilhando a palavra de Deus. Mas antes, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e compartilhe. Quero pensar com vocês neste momento sobre o tema impedimentos, obstáculos para receber a cura de Deus. Existem obstáculos, certamente. No livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Naamã, ele era um capitão do exército sírio que sofria de lepra. E ele esperava uma cura grandiosa na sua vida, mas o método proposto pelo profeta Eliseu foi simples: mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Nos versos 5 ao 7, nós vimos claramente que Naamã, ele queria a cura do seu jeito. Ele buscou agir de forma política, através da sua riqueza, do seu dinheiro. Mas a cura não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Eu quero pensar com vocês nesse momento sobre 3 obstáculos, 3 impedimentos que impedem da gente receber a cura do Senhor. O primeiro impedimento é o orgulho. Naamã, ele pensava que no reino de Deus, as glórias humanas poderiam o colocar numa posição especial, ele poderia ser o primeiro da fila. Ele pensava que as bênçãos de Deus poderiam ser compradas com seu dinheiro, com a sua posição social, porque ele era um homem orgulhoso. Talvez seja essa a realidade também na sua vida também. Isso nos faz adoecer, porque o orgulho nos impede de receber as bênçãos de Deus, a cura de Deus. Nós vamos aprender então neste momento com Naamã como que nós podemos vencer o orgulho. Para desistir do orgulho, em primeiro lugar, admita que você tem um problema. Quando nós vimos na palavra de Deus, diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura, não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. 2 Reis 5, 13 e 14. Mas ainda, para desistir do orgulho, nós precisamos obedecer à ordem do Senhor. Diz assim: então ele desceu, mergulhou 7 vezes, e conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Se Naamã não tivesse obedecido à voz do homem de Deus, se ele tivesse mergulhado 6 ou 5 vezes, ele ainda seria leproso. Mas ainda, para desistir do orgulho, nós precisamos nos render ao único Deus, vivo e verdadeiro. Olha o que nos diz o texto. Então voltou o homem de Deus, e ele, toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. 2 Reis 5, verso 15. Naamã, ele desistiu das suas convicções religiosas e ele se rendeu ao único e verdadeiro Deus. O orgulho é a galinha sobre o qual todos os outros pecados são chocados. É uma frase do escritor C.S. Lewis. Quando o orgulho ele nasce no nosso coração, junto com ele vem um pacote completo: incredulidade, medo, murmuração, inveja, ciúmes, tristeza e outros. Mas a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, verso 6, Deus se opõe
aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quero pensar com você sobre o segundo impedimento para receber a cura de Deus, que é o ressentimento. Gênesis, capítulo 50, versos 20 ao 21, diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. O ressentimento é, então, o ato de sentir-se magoado, guardar uma ofensa de alguém que fez um mal para você, sentir a dor de novo. José do Egito, um servo de Deus fiel, que sofreu traições, injustiças, adversidades, traumas emocionais. Os sofrimentos de José no Egito foram, em primeiro lugar, ele perdeu a sua mãe muito cedo. Raquel, ela morreu no parto do seu segundo filho, Benjamim. Depois ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Depois ele foi injustamente acusado e preso pela esposa do seu senhor, Potifar. Permaneceu na prisão por 13 anos. José era alguém para ser amargurado, triste. Coisas ruins acontecem com todas as pessoas no mundo, cristãos e não cristãos. Injustiças, traições, indiferenças, doenças, decepções. Todos nós enfrentamos. Somos ofendidos muitas vezes e outras vezes somos o ofensor. O Senhor Jesus nos disse em João 16:33: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 2 Timóteo 3, versos 10 ao 12, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Íconio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, traumas emocionais e sofrimentos, todos nós tivemos ou teremos ainda. O que fará a diferença, então, diante desses traumas? A diferença será qual atitude você vai tomar. Você pode optar pela atitude do ressentimento ou do perdão. Ressentimento, como falamos, é sentir a dor novamente. Deus quer libertar você, Deus quer curar você neste momento dessa dor. Não impeça o agir do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes agimos como aquela criança que machucou o joelho está ralado, e toda vez que aquela casca começa a secar, ela coça, e ele vai lá e arranca aquela casca e impede que aquela cicatriz seja feita. Não seja assim. Permita que Deus cure você. Terceiro e último impedimento é a falta de perdão. José, ele escolheu perdoar ao invés de ser prisioneiro do seu passado. José, ele cuidou dos seus irmãos, ele se reconciliou com seus irmãos. Diz assim a palavra: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Gênesis 50, verso 21. Onde a mágoa, ela reina, o diabo leva vantagem. O diabo, então, ele escraviza as pessoas, amarrando elas no seu passado. A pessoa caminha como se tivesse pedras pesadas nos seus pés. O pastor Hernandes Dias Lopes,
ele diz que quem não perdoa é como beber um copo de veneno pensando que é o outro que vai morrer. Quem se alimenta da mágoa por alguém coloca-se debaixo de uma escravidão e vive desassossegado. Um dos maiores clássicos da literatura francesa, há mais de 150 anos, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, nos conta a história de Edmundo Dantes. Ele é preso por um crime que ele não cometeu e, após 14 anos na prisão, ele consegue realizar uma fuga ousada. Agora, rico, além dos seus sonhos, ele assume a identidade do Conde de Monte Cristo. Na verdade, era vítima de um complô entre 3 pessoas interessadas: o juiz de Villefort, seu amigo Danglars, que desejava o posto do capitão do navio, que era o trabalho dele, estava interessado no seu trabalho também, e Fernando Mondego, catalão, interessado na noiva de Dantes, que o invejava. Contudo, depois dele conseguir realizar sua vingança, a vingança não foi remédio para o seu coração continuava amargurado e doendo. A Bíblia diz: a ninguém pagueis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versos 17 ao 21. Pedro, ele pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus responde: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, versos 21 e 22. José passou a ser um dos homens mais ricos do mundo. José poderia vingar a todos que lhe causaram mal, aos seus irmãos, à mulher de Potifar e a Potifar, aos mercadores. Porém, José, ele não agiu com ressentimento, ele não agiu com mágoa. A atitude de José foi o perdão. E o perdão salvou José de ser um prisioneiro do seu passado. Perdoar é um ato de libertação, é um ato de vitória, é um ato de conquista. Em Lucas 23, 34, diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Abra o seu coração neste momento e deixe que o amor de Deus possa curar você, possa curar o seu coração nesta hora. José do Egito, pela fé, ele entendeu que Deus converteu todo o mal que ele estava passando em bem. José descobriu que cada pedra lançada pelo diabo a nós, Deus a transforma em rosa. Amém? Então, conforme Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. A palavra do Senhor nos diz: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, verso 20. Diante dessa palavra, gostaria de saber como está o seu coração, como está a sua vida. O seu coração está magoado, ferido, triste, com medo, sentindo rejeição, ódio. Deus, ele quer curar você
neste momento, em Cristo Jesus. Portanto, entregue a sua vida completamente nas mãos do Senhor Deus. Caso queira fazer comigo essa oração, repita comigo essas palavras neste momento. Senhor Deus, eu recebo o seu Filho Jesus como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Peço perdão pelos meus pecados. A partir de hoje, quero viver na tua presença, Senhor. Me ajude, em nome do Senhor Jesus, que eu possa perdoar quem me feriu, que eu possa, porventura, também pedir perdão quem eu possa ter ferido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? O nosso vídeo está chegando ao final. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Forte abraço e fique com Deus.